A convite da produção do programa, está conosco o Renato Lauri Scheffler, ele que preside a SIC Teutônia, integrante da diretoria da SIC Vale do Taquari, coordenador técnico do grupo temático Cadeia da Proteína Animal, que foi criado pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, porque as preocupações se voltam cada vez mais para o que vai acontecer com situações de ativos, muitas delas até se transformando em passivos, envolvendo a cooperativa Languiru, que ontem encerrou a atividade do abate de suínos do frigorífico de Poço das Antas e já fez também o encerramento do abate de bovinos, repassando, negociando com particular a plataforma de bovinos e já está reduzindo também alojamento tanto de pintos quanto o abate de frangos no frigorífico de Westfália. Mas para contextualizar o ouvinte e nos trazer informações que possam, não se sabe se elucidar, mas colocar um pouquinho de lumiar, um pouquinho de luzes nesta situação toda, o Renato foi convidado e pode nos explicar melhor, se é que tem como dar explicações para estas situações e o que é que pode acontecer em termos de repercussão econômica para os produtores associados à Languiru, para os produtores como um todo da cadeia, envolvendo leite, suínos, aves e até a questão dos bovinos, e também para as comunidades envolvidas, porque Westfália e Poço das Antas, Teutônia possivelmente também, tem na cooperativa Languiru o principal retorno financeiro para as situações públicas, como também o emprego de mão de obra. Renato, muito obrigado por ter vindo um sábado pela manhã conversar pessoalmente aqui com os ouvintes do Acorda Rio Grande. Bom dia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia aos ouvintes da Independente. Engasgou com a água. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês aí. E realmente, como colocaste, a preocupação nossa em relação a essa questão da cadeia produtiva da proteína animal. Talvez um pequeno histórico, talvez para alguns que ainda não estão a par, mas na verdade, assim, ainda quem levantou essa questão aí, o ex-presidente da Languiru, o Dirceu Bayer, ano passado, na Federação, lá num evento na Expo Inter, onde inclusive a Languiru foi premiada aí por... A Federação tem aquela premiação no agro, e ele já levantou essa questão. Então, na verdade, aquilo começou a aflorar naquele momento. E vendo que as dificuldades do setor estavam cada vez maiores, porque, na verdade, eu, como uma empresa que trabalha com produtos de higienização, estou inserido dentro desse setor e estou percebendo que os nossos clientes também estão declinando em diminuindo o abate, diminuindo na industrialização do leite, porque realmente as dificuldades estão grandes, porque a conta não está fechando. Não, desarranjou tudo. Exatamente. Então, agora, esse ano, a Federação então, criou os fóruns regionais, são 9 macro fóruns. A nossa do Vale do Taquari, junto com o Vale de Rio Pardo, a gente então trouxe um dos pontos que é essa questão da proteína animal, onde o Carlos Alberto Dadali nos trouxe um relato nesse fórum da situação. E prontamente o presidente Rodrigo Costa se sensibilizou com a situação. Olha, realmente estão precisando dar um apoio. Então se criou dentro da Federação um grupo de trabalho da cadeia da proteína animal, onde me responsabilizou para a coordenação. Então, de lá para cá, nós começamos a trabalhar e levantando os pontos urgentíssimos. Foram 2 pontos elencados pelo grupo, que seria a questão do FAF, que é um crédito presumido, e a segunda seria conseguirmos crédito, dinheiro novo, a um juro subsidiado, a longo prazo, seria um capital de giro emergencial para os setores. Começamos a trabalhar nesse sentido, junto com todos os integrantes dessa cadeia, inclusive participando com nós as GAV, CISP,
temos o Cicadex, que é dos bovinos. Então, assim, então toda a cadeia está junto também, né, nesse grupo, trabalhando com isso. Fizemos um Tá na Mesa, onde convidamos então o secretário da Agricultura, o Giovanni Feltz. Fizemos uma carta, essa carta foi entregue a ele. E assim fomos indo de deputado em deputado na Assembleia, entregando essa mesma carta, dizendo a urgência que nós temos para que o setor não entre em colapso. E nesse momento, então, a gente conseguiu dar visibilidade que realmente a situação está delicada. Então, nesse momento, o governo do estado também criou um grupo de trabalho voltado para essa proteína animal, onde nós estamos junto com eles lá trabalhando nessa questão. E naquele momento, então, tivemos já uma reunião e há 15 dias atrás, lá no SEDEC, lá com o secretário de Desenvolvimento, Hernani Polo, que está coordenando esse grupo de trabalho. E ali naquele momento, então, foram já elencadas algumas situações, onde a questão do FAF esteve lá junto o subsecretário do Cefaz, da Secretaria da Fazenda, o Ricardo Neves, dizendo que não é simplesmente chegar e tirar toda a cadeia fora, porque o governo do estado assinou um ajuste fiscal com o governo federal. Então não pode simplesmente chegar e desonerar um setor, que isso é justificável, vai fazer falta na ponta. O que está em estudo e em situação preliminar já é a questão da embalagem longa-vida, que está na iminência de já ser retirado do FAF. Uma diminuição na carga tributária do óleo degumado, que é utilizado na produção de rações para suínos e frangos, também ali nessa questão. São itens que vêm fora do estado. Né? Exatamente, também fora do estado. Né? Então, assim, a situação está em estudo, né? Mas aí só para a gente poder retirar esse setor essa situação dessa embalagem, nós temos que ver onde nós vamos compensar isso. Aquela história, né? Tira daqui, dá benefício aqui, mas tem que tirar de lá. E estão estudando. Então, mas tem mais demandas do setor que já foram encaminhadas, e agora nós ontem levantamos mais algumas questões. Uma delas, duas questões, é a embalagem de papelão, caixas de papelão e embalagens plásticas, que também tem fora do estado, que nós então vamos elencar isso num documento e entregar ao Cefaz para eles estudarem isso também, para tirar do FAF. Né? Bom, essa é uma situação. Uma outra novidade ou uma situação interessante que o Ricardo Neves disse o seguinte: nós vamos procurar e estudando e como vamos equalizar as questões tributárias entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que as condições tributárias sejam as mesmas, para que não haja fuga de empresas como está acontecendo daqui. Ou a compra de frango por parte do consumidor gaúcho, o frango que vem de outros estados onde a tributação é menor. Exatamente, os outros estados dão incentivos que nós que não tem. Então, 57% da carne de frango consumida no Rio Grande do Sul vem de fora. 49%, vamos arredondar, 50% da carne suína vem de fora. E 40% da carne bovina. Então, se eles conseguem vir do Goiás com a carne mais barata do que nós estamos vendendo aqui, alguma coisa errada estamos aqui, né? Exatamente. Então, essa é uma questão que se levantou muito dentro das discussões, inclusive no grupo de trabalho do governo do estado, para mostrar que aqui a situação realmente, nós estamos com uma carga tributária também pesando, inclusive consta isso nessa carta que nós entregamos ao secretário e aos deputados. E estamos também entregando isso aos deputados federais, que a gente consiga isso a nível federal, porque aí a nível federal nós estamos pleiteando com o grupo esse crédito, esse capital de giro, dinheiro novo, a um juro subsidiado e de longo prazo. E isso também, então, foi já tratado nesse assunto na nossa reunião agora, na primeira. Semana passada estivemos lá, então, na quarta-feira, mais uma vez, nos reunimos lá para determinarmos a questão, o que apresentar, na verdade, para o BNDES. Uhum. Porque essa reunião está agendada agora para a próxima quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, às 16h30, para apresentar um plano, ou pelo menos um plano, não, mas apresentarmos as questões que aconteceram aqui no Estado, que é
diversos motivos pelos quais o setor entrou aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, nessa situação. E vamos lá, tivemos aí 3 estiagens seguidas, que deixou nós realmente com uma situação delicada aí na produção de grãos, tem que vir tudo fora. E o frete nos custando caro, aumento do combustível. Então, assim, então foi elencado uma questão de nós conseguirmos ali esse crédito apresentando os motivos da solicitação e a solicitação em si, que é um volume de recursos. Estamos aí falando em torno de 2 bilhões para o Rio Grande do Sul, para essa área. Claro que vai ter seus fatores limitantes, né? Todos a questão assim, porque senão um CNPJ lá pega todo o dinheiro e o outro fica sem nada. Você tem que ter como é que se diz, uma trava ali, um teto. E aí um juro de 6% ao ano com 84 meses, sendo que 24 de carência e 60 para liquidar isso aí, né? Isso através do BNDES. Exatamente. É um pleito, né? É um pleito que nós vamos agora, na quarta-feira que vem, buscar junto com o BNDES. E nesse momento tem um detalhe, o BNDES libera os recursos. Só que quem vai repassar o recurso são nossas entidades, as cooperativas de crédito, os bancos. Aí temos a questão do que pode bater ter problemas por questões de análise de crédito. O cadastro é negativado. Exatamente. Então agora temos que primeiro conseguir o recurso, depois ir atrás, que o Estado parece que tem um fundo garantidor. Aí é com o governador, é com a Casa Civil. Aí é outra etapa, então, que temos que buscar essa questão das garantias de que cada CNPJ possa ter para conseguir ter acesso a esses recursos. Renato, todas estas medidas são importantíssimas, esta mobilização, até para alertar, abrir os olhos dos nossos governantes da importância que o setor agro, que a atividade relacionada ao setor agro, a importância que ela tem no envolvimento, na contratação de mão de obra, na questão de arrecadação financeira, nem sempre tão elevada para os cofres públicos, mas mais para a manutenção das propriedades agrícolas e do sistema como um todo, porque parece que os nossos governantes, de maneira muito assim generalizada, desconhecem o quanto replica, por exemplo, o litro de leite vendido na propriedade para a empresa coletora, quanto representa o suíno, a faixa dos 90, 110, 120 quilos abatido no frigorífico, o quanto ele replica na economia local, o quanto aquele dinheiro vai para a escola, vai para a comunidade, vai para o comércio, vai para a indústria, ele tem uma implicância muito alta e a impressão que se tem é que os nossos administradores não têm isso de forma nítida. Então, por isso é importante essa mobilização que vocês estão fazendo. Mas não lhe parece que a falta de planejamento e de estratégia por parte de empresas integradoras, especialmente das nossas cooperativas, ligadas à agricultura, ligadas à cadeia produtiva da proteína animal, uma falta de planejamento, uma falta de estratégia, estaria sendo o principal problema de esgotamento ou abarrotamento na oferta destas proteínas atualmente, porque quando a China começou a fazer as importações, nós achávamos que tínhamos ganhado na sorte grande, né? E aí o mercado interno foi relegado a segundo plano, como está acontecendo agora com a carne bovina. A preocupação maior é para a exportação, o preço não baixa para o consumidor brasileiro, quando quase todas as proteínas, não só de gado, mas a de suíno, o leite, a proteína do frango, quase todas elas são mantidas em consumo relativamente mais tranquilo por parte do mercado interno. E o mercado interno está em crise, está com o orçamento apertado. Não houve uma falta de estratégia e planejamento por parte destas empresas? Paulo Rogério, eu concordo contigo, porque eu penso assim, nas minhas andanças aí, visitando clientes e olhando, vejo estruturas sendo construídas para abater cada vez mais aves e suínos. E o fato de que, o exemplo, assim, sem citar nomes, eu vi uma cooperativa no Paraná
Inclusive a planta já está funcionando e eles iniciaram um projeto para ter uma planta para abater 15 mil suínos dia. Dia. E quando isso já é uma coisa que eu vi há 3 anos atrás, 4, eu já questionei o pessoal assim, mas e onde é que nós vamos colocar toda essa produção? Quem vai consumir isso? O que eu posso dizer assim, Paulo Rogério, eu vejo assim, acompanhei algumas manifestações de pessoas relacionadas aí com um know-how na parte do agro, e agora esse ano ainda escutando economistas, não, o agro é o futuro, que o Brasil vai ser o futuro do agro, porque o mundo precisa de comida, que o Brasil ainda tem um potencial de 47% de aumentar a produtividade e a produção. E olhando-se assim, tá, tudo bem, o Brasil vai ser um celeiro do mundo. Como eu disse, o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil há 50 anos atrás. Hoje estamos definhando. E aí o fato de que o Brasil vai ser o celeiro do mundo e estamos definhando. No presente. No presente. E aí todo mundo precisa de comida. A China mostra, não sei se ela está também começando a aumentar a sua produção de suínos. Sim. Ela sempre foi um dos maiores produtores de suínos. A peste suína é que dizimou parte do plantel lá. Agora, a peste suína está sendo contornada. Exatamente. Então, vislumbrando essa situação, há um momento que eles vão conseguir controlar isso e vão ter a sua produção própria. E aí nós vamos fazer o que com esse volume que nós estamos hoje aí? Né? O fato de que as plantas que estão hoje aqui instaladas, elas já são de bom tempo. Né? Nós aqui, eu não vejo nenhuma planta nova aqui no Rio Grande do Sul em termos de abate, pelo contrário, fechando. Sem contar a Languiru fora que parou o abate, mas eu digo assim, plantas para esse tipo de proteína animal não se vê nenhuma mais sendo nova, mas como eu falei, lá no Paraná se vê muitas construções novas nesse sentido. Então, esse potencial que eles têm lá de poder produzir, inclusive com grão perto, é muito mais fácil do que nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles estão cada vez mais ainda construindo abatedor de aves, suínos, bovinos se vê pouco por lá. Mas o fato de que realmente essa tua colocação é penitente eu acho que assim, se houve uma inflamação, vamos lá, o Brasil vai ser o futuro, vai produzir comida, e de repente estamos agora estagnados numa situação. O mundo também está em crise, não é só o Brasil que está assim. O mundo inteiro. Então, pode ser que daqui a 2 anos, ou quando a gente superar essa situação mundial, a gente possa voltar a retomar isso. Mas e quantos vão ficar pelo caminho? Para fechamento da entrevista, situação de Teutônia, Poço das Antas, Westfália, com estas decisões, e nem poderia ser diferente de demissões por parte da Languiru, só no frigorífico de suínos são mais de 500 funcionários. No abatedouro da Westfália de frangos pode haver dispensa superior a 200 funcionários. Como é que fica agora? Perigosa a situação, né? Paulo, eu como presidente da SIC, a gente agora, na última reunião de diretoria, nós levantamos a questão e lembrando que em 2014 nós tivemos uma situação delicada. Eu não gosto muito de falar a palavra crise, parece que ela pesa muito, mas nós tivemos aquele momento econômico delicado, onde o associado batia na porta da entidade, quando eu já fui presidente naquele período, pedindo que a SIC ajudasse eles a fomentar o comércio, movimentar. Aí o que nós fizemos? Aí fomos buscando então alternativas de cursos ou de apoio ou de consultoria para poderem ver aquela situação. A gente falava, naquele período era a questão de vamos nos reinventar. Uhum. É o que a gente tem que estar fazendo todo dia. Exatamente. E hoje nós também fizemos isso aí e estamos sendo proativos. Não vamos deixar a situação chegar a um patamar. Então, já fizemos um movimento junto lá na entidade e para buscar, inclusive fizemos uma pesquisa com os associados para a gente ter uma base de como trabalhar. Então, o problema nesse momento é crédito. Precisa giro. Segunda-feira agora nós vamos ter, segunda noite, uma reunião com os associados, junto com as entidades, as instituições financeiras
de Teutônia, para poder, então, explanar o que tem de linha de créditos, como funciona, qual é o prazo. Então, todas as entidades que são filiadas, essas instituições financeiras são filiadas à SIC, estarão lá presentes para apresentar ao associado. Uma forma de um crédito mais acessível, com menos juro e com mais tempo para pagar, para poderem se manter. Um pouquinho de fôlego, né? Exatamente. Então, assim, a gente está buscando já as alternativas para apoiar os empresários lá, para eles conseguirem manter o seu negócio, porque a gente sabe que tem alguns que estão 100% ligados à Languiru, e aí estão sem receber, né? Então, inclusive, alguns associados, nós já tivemos o desligamento por causa que não tem condições de manter, né, junto conosco por causa disso aí. Vai ser segunda noite esse encontro. Segunda noite, às 19 horas, na SIC. Tá bem. Renato, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações, viu? É importante trazer alguns esclarecimentos, porque está todo mundo assim, ainda estonteado, encruzilhada, não se sabe o que vai acontecer, mas é interessante quando se ouve este fato de que a SIC está oferecendo esta retaguarda, não é de toda uma resolução para o problema, mas pelo menos com alguma orientação, né? Um alento, né? Momento desse. Obrigado, viu, Renato? Eu que agradeço, Paulo Rogério. Grande abraço. Tá certo, o Renato, ele é Renato Lauri Scheffler, presidente da SIC Teutônia, e que é profundo conhecedor dessa área envolvendo a proteína animal.